Continuamos com o cenário político desta sexta-feira. O ex-deputado Souza Neto está aqui com a gente, estamos conversando com ele, então você pode mandar ainda sua participação, segundo bloco do programa, então tem tempo aí para você elaborar sua pergunta, sua mensagem e mandar para a gente neste programa de hoje. Agora vamos falar da polêmica do dia em Mossoró. Polêmica de verdade, né? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte publicou decisão ontem sobre a greve dos professores de Mossoró. E essa decisão foi repercutida hoje. A ação foi movida pela Prefeitura de Mossoró contra o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Na decisão, o desembargador Vivaldo Pinheiro não chega a declarar ilegalidade da greve, mas defere liminar para suspender o movimento grevista dos servidores públicos da educação de Mossoró. Ele determina o retorno imediato e integral às salas de aula, sob pena de multa diária no valor de R$10 mil. O órgão da Justiça se baseia na educação como atividade essencial. O magistrado alega que o movimento paredista é abusivo, ao ser deflagrado em momento posterior ao extenso e desgastante período de paralisação das atividades docentes em decorrência da pandemia. Alega ainda que não há qualquer referência à manutenção de um percentual mínimo de professores durante os dias de paralisação, os 30% mínimos determinados em lei. A partir da decisão liminar, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais ainda será notificado e deverá apresentar defesa. A greve dos professores da Rede Municipal de Ensino de Mossoró teve início no dia 23 de fevereiro. Já tinha ultrapassado os 50 dias. O prefeito Alisson Bezerra não apresentou qualquer proposta de reajuste do piso nacional da educação. Olha, nós entramos em contato com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Sindicerpol. A entidade ainda não foi notificada oficialmente da decisão. Na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, o sindicato vai realizar assembleia e, sob orientação da assessoria jurídica e análise dos professores, vão tomar a decisão de como agir diante da liminar. A presidente do sindicato, Eliette Vieira, disse lamentar o que chamou de atestado de incapacidade de dialogar e de solucionar problemas do prefeito Alisson Bezerra. Segundo ela, ele prova mais uma vez que o discurso de que está aberto ao diálogo e que tem proposta se perde porque entrou na justiça contra a greve na surdina, segundo ela. A assembleia será realizada na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, no auditório da Estação das Artes. E aí, Vonúvio, foi na surdina? Foi, Carol, pelo menos da minha parte, da editoria de política aqui da TCM, o nosso jornalismo não estava sabendo do processo de judicialização desta greve dos servidores da educação aqui de Mossoró. Não, por falta de contato com a prefeitura, não com mesmo. O prefeito e com todos os envolvidos, né, Vonúvio? Inclusive, Carol, em recente contato, a gente justamente questionava sobre essa possibilidade de judicialização, apesar de que a gente acreditava que isso a qualquer momento pudesse acontecer, mas a gente só soube quando a gente recebeu o documento. E, Carol, para o meu entendimento, né, com relação a este contato dos servidores da educação com o prefeito de Mossoró, houve uma ruptura. A partir de hoje, existe uma ruptura na compreensão sobre política e educação dos servidores com o prefeito de Mossoró. Se isso vai significar em algum prejuízo ao prefeito hoje ou no próximo ano, isso a gente vai ter que esperar os próximos capítulos desta novela. Mas, de fato, houve uma ruptura e a gente precisa ainda aguardar para saber o que vai acontecer adiante. Olha, é interessante que essa ação foi protocolada no último dia 10, viu, Vonúvio? Então, quando teve toda aquela questão de documentação apresentada pela bancada governista, que a gente trouxe aqui nesta semana na da Câmara Municipal, e também do ofício que foi encaminhado, a gente tratou nas redes sociais, o ofício que foi encaminhado pelo prefeito ao sindicato, determinando ali, solicitando a realização de uma assembleia para a volta à sala de aula e continuar mantendo o diálogo, já havia sido judicializado o movimento grevista, mas a prefeitura estava agindo como se não quisesse realmente que fosse divulgado e ali tomando todas as medidas para que
o movimento fosse se enfraquecendo e a prefeitura mostrando que estava tentando resolver de alguma forma e finalizar a greve. Houve um efeito surpresa com relação a essa judicialização. Pegou todo mundo ali, de fato, de calças curtas, sem ter mais algum tipo de reação sobre o processo. Então, é realmente algo que eu não tinha visto ainda, Carol, com relação a greves aqui em Mossoró. Olha, um outro município que está em greve na educação também é Areia Branca, né, deputado? Os professores municipais de Areia Branca estão em greve. A gente já trouxe aqui informações sobre isso. Como é que o senhor está vendo esse movimento grevista e toda essa discussão que não é exclusivo de Areia Branca nem de Mossoró, está acontecendo em todo o país, nos municípios, em relação ao pagamento do reajuste do piso em 14,95%? Areia Branca, a educação está em greve há cerca de quase 40 dias. Isso. A prefeita, ontem, eu acho que anteontem, sentou com a categoria. Depois de muito tempo, o pessoal na mobilização, que poderia ter acontecido ontem. E me parece que vão chegar a um entendimento. A prefeitura vai pagar os 14,95 a quem é do ensino médio e quem tem o ensino superior, eles vão aplicar a mudança de letra. Por exemplo, tem professor que está na letra D, era para estar na F. Então, eles vão fazer a promoção vertical, não é isso? Das letras. Me parece que o sindicato, na segunda, vai se reunir e há uma expectativa de acatar essa proposta da prefeitura e finalizar a greve. Qual é o entendimento do senhor, como ex-deputado, como ex-prefeito, sobre esta legislação referente ao piso do magistério e seu reajuste anual? A gente precisa entender que a lei do piso foi uma conquista dos educadores. Eu lembro muito bem que eu era prefeito quando a lei foi aprovada. E 2009, não me recordo bem agora, mas foi o maior aumento que houve, que foi a primeira vez que foi implantado o piso. Como prefeito, eu sempre cumpri a legislação do piso. Eu acho que é uma conquista que os professores tiveram ao longo de muito tempo, a forma de você incentivar e valorizar, né, o magistério. Há uma grande discussão dos prefeitos, porque alguns prefeitos entendem o seguinte, que o piso é o teto e não o salário base. E quando há um reajuste do piso, alguns prefeitos entendem que estão pagando o piso e não deveriam aplicar o reajuste, né? O próprio governo do estado também tem tido dificuldade no cumprimento da legislação, alegando a questão financeira. Mas o fato é que a lei é uma conquista e, no meu entendimento, tem que ser cumprida. Deputado, como é que o senhor avalia a gestão da prefeita atualmente em Areia Branca, Iraneide Rebouças? Eu avalio, é uma gestão, eu diria, como seria, normal, ela paga o salário em dias, mas ela já está no segundo mandato. Eu entendo que a população se frustrou diante da expectativa que tinha, das promessas de que iria se realizar ia ter muitas realizações. E hoje há uma frustração. O único discurso da prefeita em Areia Branca é que paga o salário em dia. Pagar o salário em dia é uma obrigação de todo gestor. Eu fui gestor durante 8 anos e sempre paguei o salário em dias. Então, o discurso do salário em dias, eu acho que não deveria ser um discurso de realização da gestão. Então, em Areia Branca, se você perguntar a qualquer cidadão normal, não existe realização da administração. Na verdade, existe uma frustração diante de tanta expectativa que foi criada, de mudança, de que a Areia Branca iria se transformar da noite para o dia num polo de desenvolvimento. E, na verdade, hoje só se fala que se paga o salário em dias, basicamente. O senhor, desde que deixou de ser prefeito, foi deputado, tentou também ali colaborar de alguma forma para eleger um candidato lá em Areia Branca. Esse processo ele vai ser renovado no próximo ano? O senhor pretende participar ativamente das eleições municipais em Areia Branca ano que vem? Pretendo. O nosso grupo político está coeso. Na verdade, como deputado estadual, eu sempre tive a expectativa de ter um prefeito aliado.
Eu não tive nos meus 2 mandatos por exemplo, eu votei na prefeita Luana, que foi minha sucessora, mas ela não votou em mim para deputado, né? Foi uma gestão que não teve qualquer contato com o mandato, sequer me recebia. Na sequência veio a atual prefeita Iraneide, que também é de um bloco oposicionista, e fez uma política muito ferrenha do ponto de vista de que não tinha qualquer diálogo com o nosso mandato. Eu coloquei muitas emendas para Areia Branca que foram perdidas só pelo fato de não querer que fosse divulgado que aquela obra estava sendo realizada, que era uma emenda do deputado Souza. Então, eu tinha muito desejo de ter uma administração que fosse parceira do nosso mandato. Na eleição passada, nós tínhamos o candidato, Toninho, e ele perdeu a eleição por 132 votos, uma diferença muito, muito pequena. Então, o nosso grupo vai coeso para a próxima eleição. Há uma expectativa de que eu possa encabeçar a chapa majoritária, a gente está discutindo isso dentro do grupo, mas eu só espero poder manifestar no próximo ano em relação a essa perspectiva. Mas as pessoas aguardam que eu possa novamente disputar a eleição majoritária em Areia Branca. O senhor quer ser candidato a prefeito de Areia Branca em 2024? O povo acha que eu fui prefeito há 10 anos atrás e tudo que existe hoje em Areia Branca ainda é resultado das administrações que nós deixamos. Que não houve manutenção e muita coisa ficou ao longo desse tempo devido à falta de manutenção, sem, por exemplo, quadras de esporte, praças, várias obras que nós fizemos no município que pela falta de manutenção precisa ser novamente reconstruído. Então, há um desejo da população de que a gente volte ao mandato, e eu sinto isso, não é porque eu tenha um desejo pessoal, porque nós realizamos muito na saúde, na educação, no esporte, na geração de emprego e renda, e principalmente eu tenho uma preocupação em Areia Branca hoje com o jovem. Eu vejo que não houve uma continuidade de política pública com a criança, com o adolescente e com o jovem. A gente se depara hoje em Areia Branca com situações que eu não via antes. Por exemplo, a juventude tem formações de gangues, jovens se degradando, muitos jovens destruindo a vida um do outro, e não tem uma política de esporte, não tem uma política de formação profissional, não tem uma política de acompanhamento da juventude, e eu tenho uma preocupação muito grande com a juventude, tanto na cidade como na zona rural do município. A gente vai continuar falando sobre isso. No próximo bloco a gente volta daqui a pouquinho.